Olá, queridos e queridas! E nós estamos contando a história de Jesus, do livro O Maior Homem que Já Viveu. E hoje a história é a cura de um cego de nascença. Jesus não sai de Jerusalém quando os judeus tentam apedrejá-lo. Mais tarde, no sábado, ele e seus discípulos estão andando pela cidade quando vem um cego de nascença. Os discípulos perguntam a Jesus: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, de modo que nasceu cego? Talvez os discípulos, como certos rabinos, creiam, como certos rabinos, que a pessoa pode pecar no ventre da mãe. Mas Jesus responde: nem este homem pecou, nem os seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem manifestas no seu caso. A cegueira daquele homem não é consequência de um erro ou pecado específico cometido por ele mesmo ou por seus pais. O pecado do primeiro homem, Adão, resultou em todos os humanos serem imperfeitos e assim estarem sujeitos a defeitos tais como a cegueira de nascença. Essa deficiência naquele homem dá agora a oportunidade para Jesus tornar manifestas as obras de Deus. Jesus frisa a urgência de se fazer tais obras. Temos de fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, diz ele. Vem a noite em que nenhum homem pode trabalhar. Enquanto eu estiver no mundo, sou a luz do mundo. Logo, a morte de Jesus o mergulhará na escuridão da sepultura, onde não mais poderá fazer nada. Até então, ele é fonte de iluminação para o mundo. Depois de dizer essas coisas, Jesus cospe no chão e faz um pouco de barro com a saliva. Coloca-o sobre os olhos do cego e diz: vai lavar-te no reservatório de água de Siloé. O homem obedece e, ao fazer assim, recebe visão. Quão radiante está ao voltar, enxergando pela primeira vez na vida. Olha, super feliz. Os vizinhos e outros que o conhecem ficam abismados. Não é este o homem que costumava estar sentado a mendigar? Perguntam. É ele, respondem alguns, mas outros não conseguem acreditar. Absolutamente não, mas é semelhante a ele. Contudo, o homem diz: sou eu. Como é que foram abertos os teus olhos? Querem saber as pessoas. O homem chamado Jesus, fez barro e untou-me os olhos com ele e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Portanto fui e lavei-me e recebi visão. Onde está este homem? Perguntam. Não sei, responde ele. O povo conduz então o ex-cego aos líderes religiosos, os fariseus. Estes também o interrogam quanto a como recebeu visão. Ele pôs barro sobre os meus olhos e eu me lavei e tenho vista, explica o homem. Os fariseus certamente deviam alegrar-se junto com o mendigo curado, mas em vez disso, denunciam a Jesus. Este não é homem de Deus, afirmam. Por que dizem isso?
porque não observa o sábado. Todavia, outros fariseus se perguntam: como pode um homem que é pecador realizar sinais desta sorte? De modo que surge uma divisão entre eles. Portanto, perguntam ao homem: que dizes a respeito dele, vendo que ele te abriu os olhos? Ele é um profeta, responde. Os fariseus se negam a crer nisso. Estão convencidos de que deve haver algum acordo secreto entre Jesus e este homem para enganar o povo. Assim, para resolver o assunto, chamam os pais do mendigo a fim de interrogá-los. Bom, então, nessa história de hoje, a gente vê primeiramente, que Jesus não se amedronta, na questão dos judeus em Jerusalém quererem apedrejá-lo, Então a gente vê realmente que se realmente não existem, os motivos, se não existe a maldade, tipo, Jesus está sempre esteve na verdade, na bondade, praticando os ensinos de Deus, Então esta proteção realmente é divina, de Deus, porque é aí que está a verdadeira, como nós já dissemos, pelas histórias aqui que nós já lemos, onde está a verdadeira autoridade, onde está a verdadeira proteção, é realmente estar nos valores aí, de Deus. A honestidade, a verdadeira justiça, a bondade, trazendo aqui um parênteses em relação a essa bondade, que não é ser o bonzinho ou a boazinha, porque o bonzinho ou a boazinha é aquele ou aquela que faz o que os outros querem cegamente, não tem critérios nem discernimento, simplesmente fazem, dependemos muitas vezes de validação, por exemplo, de pais, de pessoas, que nós gostamos. Então, muitas vezes a forma que nós somos criados levou a esta dependência emocional, Ou então tem muitos também, como é o caso inclusive dos líderes religiosos aqui, eles impõem muito também, eles querem impor um poder através do medo, porque eles estão em mentira, eles estão na ganância, eles estão na manipulação. Então eles querem usar do medo, inclusive para quem se coloca, para acreditando em Jesus. Então você vê que muitas vezes, mesmo trazendo para a nossa realidade, atual, mesmo a gente vendo a realidade das coisas, a gente fica com medo, de se colocar mediante o que é um fato, ou mediante o que é real, mediante o que é verdadeiro, porque as pessoas, muitas delas, ainda querem manter uma autoridade desta forma, através de retaliações, através de se não fizer o que eu quero, então a pessoa vai lá prejudicar, vai lá fazer a maldade, vai lá, então realmente, nós temos ainda muitas sombras, que nós temos que iluminar e transformar, em virtudes. Nos ensinos aqui, as virtudes são os valores, os ensinos que Jesus nos trouxe, os ensinos de Deus. E então, os discípulos perguntam para ele se este rapaz, tinha cometido algum pecado,
né? E tipo, desde o ventre da mãe, porque ele nasceu cego, né? Ou os pais. Porque muitas vezes, né, inclusive muitas vezes, grande parte das vezes, nós temos a lei realmente uma lei universal, uma lei de Deus também, que é a lei das consequências, né? A lei da ação e reação. Então, muitas vezes a gente vai ter, né, algum desafio na vida, algum defeito, mediante aquilo que a gente praticou, né, contra o outro. No entanto, Jesus diz, né, que neste caso, no caso dele, né, não era, né, nenhum erro, nenhum pecado, nem cometido por ele mesmo, né, e nem pelos pais, mas sim era um caso onde era para ficar mostrado realmente as obras de Deus, né, para ficar manifesta aí as obras de Deus. E a gente vê que mesmo ele fazendo essas obras, né, e muitas pessoas vendo e testemunhando aquilo, aquelas pessoas, né, por exemplo, os líderes religiosos, né, ali no caso, não querem ver, né? Então a gente vê quem são os verdadeiros cegos, né? Porque aqui nesta analogia, inclusive Jesus nos traz que mesmo a gente enxergando fisicamente, muitos de nós estamos cegos, né? Muitos de nós estamos sobre um véu de ilusão, né? Então a gente tem lá, né, alguns prazeres imediatos, a gente tem lá uma recompensa financeira para fazer a maldade para outra pessoa, para ser desonesto, né, para ser injusto. A gente tem várias tentações, né, aí pelo caminho, nas quais a gente sucumbe, né? E aqui não estou falando de perfeição, né? Todo mundo erra, mas estou falando, né, de quando a gente quer permanecer neste erro, sabendo dele, sabendo muito bem dele, vendo o contrário daquilo, né? E querendo ainda se manter naquilo pelos interesses pessoais, pela comodidade, né, de estar ali no momento, tendo o poder, o dinheiro, né, os prazeres imediatos. Então, o maior cego, né, é muitas vezes aqueles que não querem ver, né, que não querem encarar, né, a gente não quer encarar a si próprio, a gente não quer encarar as nossas sombras, a gente não quer fazer nada em relação a isso. Ah, deixa quieto porque eu vou ser criticado. Ah, deixa quieto porque eu vou ser apedrejado, entre aspas, né? Que são as críticas severas, né? Que são inclusive as perseguições, as maldades, né? Para tentar parar aquela pessoa. Então, realmente é difícil, né, a gente olhar o quanto que a gente é invejoso, o quanto a gente muitas vezes é preguiçoso, o quanto muitas vezes a gente é egoísta, né? Então é realmente difícil. A gente sempre arruma uma justificativa ou a gente culpa o outro, né? E para continuar naquela situação confortável momentânea, né? E por mais que esse momento dure um tempinho, né? É momentânea perto do tempão, né? Que vai ser levado, né? Para correção. Então que a gente olhe isso assim muito profundamente mesmo, né? Não só para a construção de nós mesmos, para as nossas mudanças, para que a gente forme, né, crianças, jovens que estão em formação,
E que se a gente trabalhar esse autoconhecimento, ou seja, olhar para as nossas sombras, transformá-las, né, a gente vai ser um outro exemplo para as nossas crianças, eles vão ser outros seres humanos, né? E realmente a gente consegue, né, construir uma sociedade mais justa, mais honesta, com liberdade, né? A liberdade depende de responsabilidades, né, de consciência. Não tem gente que não quer nem buscar o conhecimento, né? Buscar aí o que tem que ser feito para poder mudar. Quanto mais encarar, né, aquilo que a gente está, né? Porque o que a gente é o que a gente é em essência, todos nós somos. Mas a gente está tão, né, a gente está tão bloqueado, a gente está tão limitado pelas nossas crenças, por padrões, né, de maldade, de egoísmo, né, de inveja, que a gente realmente está cego, né? A gente realmente está cego. Então, se eu tô na inveja, né, eu tô tão cego que eu vou lá prejudicar a quem eu invejo. E não eu vou pegar e buscar dentro de mim o que eu sou, o que eu faço de bom, o que eu vou me colocar a serviço, né? O que eu vou fazer aí pro mundo, né? Seja ser uma boa mãe, um bom pai, uma boa mulher, um bom marido, né? Um bom médico, um bom lixeiro, um bom o que for, né? Então a gente realmente pegar e olhar para isso, né? Muito profundamente, e a gente buscar esse conhecimento para que a gente gere a transformação em nós mesmos, por mais difícil e doloroso que seja encarar, né, o como nós estamos no momento, né, e o que a gente vai ter que fazer para poder mudar, né, porque muitas vezes nós vamos ter que, eu vou ter que fazer coisas que não vai ser para agradar o outro, né, vai ter que ser o que tem que ser feito, porque a gente fica paralisado porque, eu vou desagradar o outro, eu vou receber crítica, eu vou, né, isso e aquilo. Então a gente fica ali, né, paralisado nos medos, né, nas culpas, na dependência emocional, né, e bem como aí muitas vezes na falta dos valores, né, de Deus. Tá bom? Então hoje é isso. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com pessoas que queiram, né, o exemplo aí de Jesus para suas vidas, que queiram essa transformação. E se você bem quiser, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais notificações do meu conteúdo. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!